Ah, mas o que fazer quando o paciente não quer fazer os exames, não tem dinheiro para suplementar, alguma coisa assim? Esse paciente que ele se nega a levar exames para você avaliar e que se nega a suplementar, é porque esse paciente ele está pouco esclarecido. E onde que errou? Você que errou, você que não deu o esclarecimento necessário para ele. Porque olha só que interessante, vamos pensar aqui no cabelo branco. Se a pessoa tem na família a tendência de ter os cabelos brancos muito precocemente, e você conversa com essa pessoa e fala assim: olha, a tua família tem esse histórico, e a gente consegue controlar isso através de nutrientes. Vamos avaliar como que estão os seus nutrientes desse grupo, desse perfil, para a gente verificar se já é o momento ou não de começarmos a suplementar, porque depois que tiver com a cabeça toda branca, não resolve, isso tem que ser precocemente. Quando você explica isso, o paciente vai ficar entusiasmado e ele automaticamente vai querer avaliar como que está esse grupo de vitaminas dele e, se necessário, ele já vai querer suplementar. Por quê? Porque nós somos vaidosos. Nós temos essa necessidade de nos sentirmos bem, bonitos, confortáveis. Então, ninguém quer ter o cabelo branco muito precocemente. São pouquíssimas exceções. Então, a pessoa vai querer suplementar isso. Se você pega um paciente, por exemplo, com muitas manchas, muito melasmas, né, acrócordos, e aí você fala assim, nossa, isso aí é característico de uma resistência à insulina. Ah, o que é isso? O paciente nunca ouviu falar nisso. E você explica para ele, olha, resistência à insulina é isso, proveniente disso. Nós temos que fazer isso para reverter e tal. E o paciente entende, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um recurso para corrigir, para solucionar isso, antes que ele evolua para um diabetes do tipo 2. Agora, o paciente ele só vai entender a necessidade da avaliação dos exames e de uma suplementação individualizada se você, o profissional que está acolhendo ele, for capaz de transmitir essas informações, de passar para ele essa real. Caso ao contrário, se ele não compreende, ele não vai colaborar. Se ele não compreende, ele não vai querer gastar com suplementação. Então, quando o paciente ele se recusa a fazer uso dessa suplementação, normalmente a falha está no profissional que está transmitindo a informação, certo? Esses dias atrás, eu li um livro muito interessante que falava sobre rejuvenescimento, longevidade e qualidade de vida. E aí os cientistas, eles comentaram de um suplemento natural que eles já estão fazendo uso para poder ajudar aí no rejuvenescimento. Inclusive, esse suplemento, ele já está em testes aí para poder verificar concentração, essas coisas e tal. E aí, dentro desses grupos de estudo, existem pessoas que fazem o uso do placebo e que fazem uso da substância para comprovar para a ciência realmente que funcionou. Algumas pessoas que já estão fazendo uso dessa medicação, que já estavam, por exemplo, em idades mais avançadas, elas estão voltando, por exemplo, a menstruar. O que isso significa? Que está conseguindo recuperar, regenerar todo o corpo. Pessoas que apresentavam muitas rugas estão melhorando. Pessoas que estavam apresentando muitos cabelos brancos já estão revertendo. Então, o que acontece? Uma vez que eu soube dessa informação, o que eu fiz? Eu, mais que depressa, entrei em contato com as farmácias de manipulação para saber como que eu faço para adquirir esse ativo, porque eu também quero. Se eles já estão conseguindo fazer com que uma pessoa que já estava em menopausa volta ao ter ciclo menstrual, quer dizer, rejuvenesceu todos os órgãos, todos os hormônios daquela paciente. Isso é maravilhoso. Então, por que você vai esperar ficar gaga para poder rejuvenescer? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que o seu paciente tem a informação de que você pode contribuir não somente com a beleza dele, mas com a longevidade, com a saúde, ele vai querer colaborar. E outra coisa que vocês têm que pensar, os pacientes, normalmente, eles já passaram em vários outros profissionais, eles já compraram vários outros protocolos. E se ele está no teu consultório para resolver aquela mesma questão,
é porque ele não está satisfeito. E se ele não estiver satisfeito e você continuar realizando protocolos nele sem achar a causa, sem resolver a causa, você será mais um profissional que vai passar pela vida desse paciente e que não vai entregar um bom resultado. E a partir do momento que você domina os exames laboratoriais para descobrir qual que é o órgão, qual que é o tecido, qual que é a situação que está acontecendo ali, que está estimulando aquela disfunção estética, você é capaz de planejar uma suplementação assertiva para aquele paciente. Estetas, nós temos suplementação para tudo hoje, para tudo suplementação, desde que você pegue o paciente muito precocemente, porque depois que o paciente já estiver com a patologia instalada, a suplementação por si só, às vezes, não é o suficiente. Agora, quando você pega o paciente no estágio 1, estágio 2, estágio 3, dessa curva aí de evolução de doenças nutricionais, você consegue suplementar o seu paciente e fazendo com que ele vá regredindo. Tá no estágio 3, ele volta para o 2. Tá no 2, ele volta para o 1. Dependendo da situação, no estágio 4 também é possível reverter. Mas aí é muito mais trabalhoso, depende muito, muito da colaboração do paciente e o tempo para poder fazer essa reversão é muito maior. E no estágio 4, o paciente já possui uma doença instalada. Doença instalada, ele não vai procurar a gente, ele vai procurar um outro profissional que vai medicar ele e vai conduzir ele da melhor forma. Então, nós vamos pegar pacientes estágios 1, 2 e 3. E se nós não conduzirmos esses pacientes da melhor forma, nós vamos permitir que esse paciente evolua para o estágio 4. Então, nós temos também responsabilidade para com os nossos pacientes. E quando você consegue descobrir o que está causando aquela disfunção estética e que você vai suplementar esse seu paciente, você resolve a disfunção estética dele. E isso é possível ser feito sim em 2 meses. Porque quando você acerta a concentração e o qual nutriente que o seu paciente está em carência, o corpo responde muito rápido. Com 15 dias, o paciente vai ter uma melhora. Com 1 mês, ele vai estar maravilhoso. Com 2 meses, então, nossa, vai estar agradecendo a Deus porque te conheceu, porque ele vai ter melhora em várias coisas, melhora de situações que às vezes ele nem havia percebido. Por quê? Porque a gente vai se acostumando. Tipo assim, eu tô com cansaço, falta de concentração, tô perdendo libido, já não tenho muita força, o cabelo tá fraco, tá caindo, tá aparecendo rugas. O que o paciente pensa? Isso é normal do envelhecimento. E quando você começa a suplementar esse seu paciente assertivamente, aliás, individualmente, e você consegue ajustar e devolver a homeostase desse corpo, esse paciente volta para você e fala assim: nossa, nem eu sabia que eu estava tão ruim, eu estou tão bem, tão maravilhoso, estou dormindo bem, eu tenho concentração, estou com disposição para treinar, o meu cabelo está mais bonito, a minha pele está vistosa. Isso é muito incrível. Gente, o corpo responde muito bem, muito bem. Eu, inclusive, desafio vocês a suplementar de acordo com as carências de vocês, para vocês verem o tanto que a pele de vocês respondem bem. Então, é muito importante que vocês entendam aí sobre essa questão dos estágios das doenças nutricionais. Por quê? Porque são nutrientes. Nutrientes não são medicamentos. Se não são medicamentos, nós podemos suplementar. E isso é muito, muito, muito interessante.